gente vai tratar de um assunto que costuma ser um certo ponto de complicação em muitos vestibulandos e muitas provas que vocês veem por aí, que são os famosos fusos horários. Muita gente confunde inclusive com latitude e longitude, mas creio que depois desse vídeo não vai ficar tão complicado não. Bora? Vamos lá! Para que nós possamos começar a conversar sobre o fuso horário, é importante que você comece entendendo o conceito de rotação da Terra, aquele movimento da Terra em volta do seu próprio eixo, que tem um período, como você bem sabe, de 24 horas. Isso faz um dia. São teoricamente aproximadamente 12 horas passando pela frente do Sol e 12 horas passando por trás da Terra. Um período de insolação de aproximadamente 12 horas, um período de sombra de aproximadamente 12 horas. Aproximadamente porque a gente também sabe que isso varia ao longo do ano, ao longo da latitude em que você está, se é verão no hemisfério, se é verão no outro hemisfério. Mas aproximadamente a gente sabe que metade do tempo estamos no período de sol, metade do tempo estamos no período de sombra. Isso é causa natural do movimento de rotação, que, como você também sabe, é um movimento uniforme, ok? A Terra gira uniformemente e sempre no sentido leste, como você pode ver nessa figura que está aí do lado, ok? No entanto, nós sabemos também que a rotação é uniforme, só que a articulação humana ela não é uniforme. E o que eu quero dizer com isso? Nós sabemos que o Sol nasce um pouquinho antes aonde você está, a leste. Ok? Mas à direita, caso você resolva olhar no mapa. Mas vamos usar leste e oeste aqui que fica um pouco mais didático, ok? Se você olhar um pouco mais a leste, alguma cidade que esteja 10 km, 20 km, 50 km mais a leste, você sabe que o Sol vai nascer um pouquinho antes de onde você está. Da mesma forma, uma cidade um pouco mais a oeste, o Sol vai nascer um pouquinho depois. Da mesma forma, o período de sombra, quando chegar nessa cidade mais a leste, o período de sombra vai chegar um pouquinho antes também do que onde você está. O mesmo acontece no oeste, que o período de sombra vai começar um pouquinho depois de onde você está. Porque a rotação tem um movimento uniforme, ok? Mas imagine que de repente você precise balizar o seu tempo, o seu relógio a partir disso. E é aqui que a coisa complica um pouco. A coisa vai complicar um pouco a partir do momento em que, imagine que eu vou, por exemplo, para Aparecida do Norte, uma peregrinação para Aparecida, que nós sabemos é uma cidade que está aproximadamente 200 quilômetros a leste de onde nós estamos aqui na região de São Paulo, Jundiaí, enfim, na região da Grande São Paulo como um todo. Beleza? Imagina que eu vou para Aparecida do Norte e que por causa disso, como eu sei que lá está a leste e o Sol nasceu antes do que aqui, eu tenho que ajustar meu horário uns 5 minutos antes. Volto para São Paulo, tenho que ajustar uns 5 minutos depois. Vou muitas vezes migrar de uma cidade para outra e aí eu tenho que fazer pequenos ajustes de minuto. O ser humano ele migra, muitas vezes faz movimentos pendulares, migrações pendulares. Estou trocando de cidade, estou trocando de longitude o tempo todo. E se toda vez eu tiver que fazer pequenos ajustes de minutinhos ou de segundinhos, é muito fácil de você se perder e é uma coisa inviável para a dinâmica humana como um todo. E foi a partir desse momento em que, em 1884, numa convenção em Washington, onde estavam reunidos praticamente todos os líderes militares, os líderes globais, resolveu-se dividir o período em fusos horários. Ok? Nós sabemos que longitudinalmente, a uma volta inteira da Terra, como você pode ver nessa figura, tem 360 graus. E se eu reparto esses 360 graus em pequenos gomos, como se fossem gomos de uma laranja mesmo, cada um deles tendo 15 graus e, portanto, eu teria aí 24 gomos compondo as 24 horas. O que eu entendo a partir disso? Mesmo que o Sol nasça um pouquinho antes ou um pouquinho depois na minha cidade vizinha para um lado ou na minha cidade vizinha para o outro lado, é perfeitamente tolerável que eu fale que dentro daquele gomo, dentro daquela faixa, ou usando o termo certo agora, dentro daquele fuso horário, eu tenho o mesmo horário sem precisar fazer esses pequenos ajustes que mais complicariam a dinâmica humana do que qualquer outra coisa. Beleza? E é dessa forma que a gente dividiu o planeta Terra em 24 fusos de mesmo horário, de mesma minutagem, conhecidos como fusos horários.
Ok? É claro que algumas adequações talvez sejam necessárias aqui. É importante, claro, respeitar a insolação local. É importante isso porque o ser humano tem um funcionamento biológico muito claro, né? Nós somos programados hormonalmente para termos maior funcionalidade, maior funcionamento nos períodos de insolação e maior período de descanso e repouso no período noturno, no período de sombra. É importante que a gente respeite essa insolação local. Ok? E é por isso que nós não temos um horário só no mundo inteiro. Do ponto de vista de organização do espaço geográfico, talvez fosse perfeito, mas a gente sabe que para muitos locais isso seria extremamente prejudicial. E é por isso que, respeitando esse funcionamento biológico humano, eu vou dividir essas faixas de horário respeitando a insolação local. Porém, algumas adequações necessárias também são importantes. Onde vêm essas adequações necessárias? Imagine, por exemplo, que na hora que eu faço essa divisão de gomos de exatamente 15 em 15 graus, aconteça de essa divisão passar exatamente entre essa cidade que eu estou e a cidade vizinha, que fica ali, logo ali, 50 km, 100 km. Ou seja, para cada movimento pendular que eu faço, eu tenho que de novo adiantar ou atrasar uma hora no meu relógio. Se torna também bastante complicado. E é por isso que algumas especificidades geográficas, de acordo com como o ser humano se organiza no espaço, foram necessárias. Como você pode ver nesse mapa aqui, por exemplo. Ok? Repare que onde eu não tenho uma ocupação humana, no mar eu tenho linhas retas dividindo exatamente de 15 em 15 graus. No entanto, na hora que eu chego em continentes, e nós sabemos que continentes se dividem, eles fazem essas divisões geopolíticas, essas divisões fronteiriças, eu preciso fazer certas adequações, que tudo bem também se essas adequações ficarem um pouco mais para lá ou um pouco mais para cá. O importante é que esteja respeitando o espaço geográfico, que esteja respeitando essa organização espacial. Tudo bem? Esse mapa que eu mostro agora para você é o mapa de fusos horários do Brasil. E o Brasil se divide em 4 fusos horários, como você pode bem identificar aí. O primeiro fuso horário, atrasado 2 horas com relação ao fuso horário do meridiano de Greenwich, é o fuso horário do Brasil Atlântico. É o fuso horário do Brasil Oceânico. E aqui nós estamos falando de Fernando de Noronha, da Ilha de Trindade, do Atol das Rocas, assim por diante. O próximo fuso horário, que é o fuso horário principal do Brasil, é o fuso horário do horário de Brasília. E aqui nós pegamos toda a região sudeste, por exemplo, que é a região mais populosa do Brasil. Nós pegamos toda a região nordeste, alguns estados da região centro-oeste, a porção leste do Pará, passando ali pelo eixo do Rio Xingu, a região sul, assim por diante. Ok? Temos logo depois disso o fuso horário de Manaus, que é menos 4 horas com relação ao fuso horário do meridiano de Greenwich, e por último temos aqui o fuso horário do Acre, onde apenas o estado do Acre corresponde e mais uma pequena parte do território do Amazonas, que é uma região relativamente desocupada e por isso tudo bem também se tiver essa divisão. Okay? 2 curiosidades, uma curiosidade importante. Em 2011 houve a junção de fusos horários do Acre com o fuso horário amazônico, de forma que o Brasil passou em 2011 a ter apenas 3 fusos horários. O fuso horário oceânico, o de Brasília e o de Manaus, unificado com o pessoal do Acre, com os acreanos. Isso facilitava, por exemplo, na programação da televisão, isso funcionava, por exemplo, na articulação de reuniões entre Rio Branco, entre Manaus, enfim, era importante para o pessoal do Acre ter um horário de funcionamento parecido com o horário manauara. Okay? No entanto, isso começou a causar sérios problemas. Tá? Por exemplo, veja que no caso do Acre, ele ficou extremamente a oeste desse fuso horário. E o que isso traz de implicações? Eu estou no mesmo horário de Manaus, de Cuiabá, de Campo Grande, no entanto, o Sol ainda demorou um pouco mais para nascer aqui. E da mesma forma, o Sol vai demorar um pouco mais para se pôr aqui. Isso causou muito problema, especialmente de manhã. Era muito mais complicado para o acreano conseguir ir trabalhar à noite. Prejudicou muita gente do ponto de vista hormonal. Prejudicou inclusive na violência urbana. A partir do momento em que no horário que as pessoas saíam de casa, era o horário em que você tinha escuridão ainda, né? E isso é uma coisa um tanto quanto complicada também do ponto de vista da criminalidade, que nós sabemos que é uma realidade no meio urbano como um todo. Certo? E em 2013, justamente por causa desses problemas conseguintes que aconteceram por causa dessa união dos fusos horários, optou-se por voltar ao fuso horário da forma como era antes, e a partir daí o Acre voltou ao seu fuso horário antigo. Beleza?
Um próximo assunto que a gente deve abordar também é a história do horário de verão, que cai de vez em quando em algumas provas, e é importante que você entenda mais ou menos como isso funciona, ok? O horário de verão é um horário planejado para acontecer nos meses de maior insolação aqui, que são os meses do verão, do final da primavera, do começo do outono. É quando nós temos o adiantamento do relógio nesses estados que estão marcados aí do centro-sul do Brasil em 1 hora. E por que isso acontece? Quando nós estamos no verão aqui, por causa das estações do ano, você já estudou isso em outro momento, por causa das estações do ano, nós temos um período maior de sol. A ideia é pegar esse período maior de sol e aproveitar ele do ponto de vista energético, mas pro final da tarde, ok? Que é o horário que tá todo mundo voltando para casa, quando tá prestes a escurecer, não é isso? 6, 7 horas da noite. Quando tá prestes a escurecer, eu coloco um horário a mais de insolação aqui. Eu pego todo esse sol que o verão já me traz a mais mesmo, e eu jogo ele todo por horário da tarde. Para que isso? Nós sabemos que 5 horas da tarde, 6, 7 horas da noite, são os horários que as pessoas estão voltando para casa. Portanto, o pessoal vai ligar a televisão, portanto, o pessoal vai ligar chuveiro, vai tomar um banho. É importante, você está voltando para sua casa, você quer descansar, você quer repousar, e é nessa hora que você começa a ligar vários eletrodomésticos, não é? É também nessa hora que, se não houvesse horário de verão, a iluminação pública começaria a funcionar também. E a iluminação pública, você sabe muito bem, demanda bastante energia. Isso pode gerar sobrecarga no sistema. Gerando sobrecarga no sistema, se torna uma coisa inviável, é mais fácil de dar pane, além de que, para os governos e também para a população, fica um pouco mais econômico, porque você demora 1 hora a mais para acender a luz da sua casa. Né? Teoricamente, isso rende uma economia no teu bolso também. Esse é o horário de verão, que existiu no Brasil até 2009, 2020 infelizmente nós não tivemos. É verdade que o horário de verão divide opiniões, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas enfim, a partir de 2020 foi decretado que não se existia mais horário de verão no Brasil. Tudo bem? Vamos ver agora como é que funcionam alguns exercícios correspondentes a fuso horário. Exercício de fuso horário, ele vai sempre trazer uma historinha para você. Ok? Ele vai sempre pedir um evento acontecendo, uma viagem ou um evento, um programa de TV que está passando em tal hora em uma determinada cidade, em tal hora em outra determinada cidade, e você sabendo que na cidade A é tal hora, qual é o mesmo horário em que está passando o mesmo programa ao vivo na cidade B. E aí ele vai trazer para você essa proporção entre os fusos horários da sua historinha, não é? E ele pode trazer de diferentes formas. Ou ele vai trazer, como por exemplo, nesse exercício da Federal de Santa Maria, ele vai trazer um mapa, e nesse mapa, dividido em fusos horários de 15 em 15, ele colocou as cidades correspondentes dessa história, no caso Nova York e Sydney. Né? Ou ele pode trazer também, como a gente vai ver em outros exercícios, em forma textual. Né? Em forma textual, em forma de mapinha, enfim, existem várias formas que ele vai trazer essa proporção, e é a partir dessa proporção que você tem que entender exatamente o que está acontecendo. Portanto, vamos ao exercício. Observe o mapa a seguir e responda a questão adiante. Desconsiderando horários de verão locais, as coordenadas geográficas do mapa permitem também deduzir que uma competição esportiva que ocorra em Sydney às 16 horas, seja assistida pela TV ao vivo em Nova York às... Vamos lá. Você está vendo que Sydney está naquele fuso horário ali. Ou seja, naquele fuso horário são 16 horas, que é quando começa a competição esportiva. É só a gente ir contando. E lembrando que se nós estamos falando de uma cidade que está a oeste de Sydney, como é o caso de Nova York, eu tenho que ir perdendo horários, não é? Então a gente vai contando. 16 horas em Sydney é 1 hora da manhã em Nova York, ao mesmo tempo que são 16 horas em Sydney. É contar mesmo, contar quantos risquinhos você vê no mapa entre Sydney e Nova York. E é nessa hora que, lembrando que, é importante que você sempre lembre, quanto mais a leste do mapa mundi, mais adiantado está o relógio, e quanto mais a oeste do mapa mundi, mais atrasado está o relógio, você simplesmente contando essas linhas, você vai chegar à conclusão que ao mesmo tempo eram 16 horas da tarde em Sydney e era 1 hora da manhã em Nova York. E é assim que você faz esse exercício, alternativa D. Vamos dar uma olhada agora nesse segundo exercício do Mackenzie 2004.
Localizadas a oeste do meridiano de Greenwich, duas cidades A e B encontram-se respectivamente a 105 graus e a 45 graus, no caso, portanto, 105 e 45 graus a oeste do meridiano de Greenwich. Isso eu estou me referindo à longitude. Numa quarta-feira, um avião saiu de A às 14h30 e chegou a B depois de 5 horas de viagem. O horário de chegada em B foi... Nessa hora, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular a proporção de horário entre A e B. Se no outro exercício ele deu através daquele mapa de fusos horários, nesse caso ele está dando para a gente a longitude de A e a longitude de B. É nesse momento que você precisa se recordar que cada fuso horário tem 15 graus de diferença. Portanto, se em A eu tenho 105 graus oeste e B eu tenho 45 graus a oeste, a diferença entre eles é de 60 graus. 60 graus, como nós sabemos, correspondem a 4 fusos horários. Lembre-se que cada fuso horário corresponde a 15 graus. Mas repare, A está mais a oeste que B. Portanto, A está mais atrasado com relação ao horário do que B. Isso quer dizer que A tem 4 horas a menos do que B. Tudo bem? Pois bem, já que nós sabemos disso, essa é a hora que, para resolver esse exercício, nós fazemos o que eu chamo de tabelinha. Creio que seja a forma mais fácil de nós resolvermos um exercício desse tipo. A tabelinha sempre vai funcionar na hora que você tiver uma historinha sendo contada, como é o caso desse exercício aqui. Se no exercício anterior nós falamos de um evento pontual, que era o horário de transmissão do jogo televisivo, nesse caso aqui nós falamos de uma história que tem 2 eventos principais: a saída do avião e a chegada do avião. Beleza? E essa história ocorre em 2 locais diferentes. Em A, que é onde o avião sai, e em B, que é onde o avião chega. Tendo essa tabela construída, tudo fica mais fácil, porque nós já sabemos que de A até B são mais 4 horas. E que entre a saída e a chegada do avião se passaram mais 5 horas. Muito bem. Se aqui, portanto, nós temos que a saída, o evento saída, no local A aconteceu às 14h30, mais 4, mais 5, 23h30. Alternativa C. Perceba o seguinte: em horário de B, o evento chegada aconteceu às 23h30. E é isso que o exercício quis dizer. Beleza? Nesse próximo exercício, nós estamos trabalhando sobre fusos horários correspondentes ao Brasil. Dificilmente o exercício vai trazer para você, da forma como está colocado, em que você deve subentender quais são os fusos horários brasileiros. Normalmente ele vai trazer para você textualmente alguma das proporções entre as cidades que foram mencionadas, ou então pelo menos um mapinha, e o mapinha eu estou colocando a cola aí em cima. Fica um pouco mais fácil da gente conseguir trabalhar. Mas vamos à história. Um empresário necessita realizar 2 reuniões, uma em Cuiabá e a outra em São Paulo. Ele embarca de Rio Branco, no Acre, às 13 horas do dia 25 de abril. Após 3 horas de viagem, o empresário desembarca em Cuiabá. O tempo gasto na reunião é de 4 horas e logo em seguida ele já estava no avião com destino a São Paulo. Considerando que a viagem de Cuiabá a São Paulo leva 4 horas, responda: qual é o horário do dia e da chegada do empresário em Cuiabá e qual é o horário e o dia da chegada do empresário em São Paulo. O exercício é o mesmo, a tabelinha fica um pouco mais complexa, no entanto, é relativamente simples. Quais são os eventos que nós temos nessa história? São 4 eventos distintos. O primeiro deles, acompanha comigo por favor, é a saída em Rio Branco. Depois disso nós temos a chegada em Cuiabá.
O outro evento, depois da reunião, é a saída de Cuiabá, para que, por fim, essa história termine com a chegada em São Paulo. São os 4 eventos dessa história. E essa história acontece em 3 locais diferentes de 3 fusos horários diferentes. São elas: Rio Branco, Cuiabá e São Paulo, como a história está nos contando. Perfeito? Vamos montar a nossa tabelinha, portanto. Depois da tabelinha montada, é necessário que você faça, portanto, o mesmo esquema que nós fizemos da outra vez. O horário em que as coisas aconteceram. E vamos lá, voltamos ao nosso texto. Entre o primeiro e o segundo evento, foram 3 horas de viagem, portanto, mais 3. A reunião em Cuiabá, portanto, entre a chegada e a saída de Cuiabá, foram mais 4 horas. E a saída de Cuiabá até a chegada em São Paulo foram mais 4 horas, como está marcando no texto. 4 horas de viagem. Perfeito? E, além disso, nós temos que trabalhar também com a proporção de horários. E como você pode ver no mapa lá em cima, nós temos que de Rio Branco a Cuiabá são 1 hora a mais. E de Cuiabá a São Paulo é também 1 hora a mais. Cada um deles pertence a um fuso horário de oeste para leste, como nós sabemos, visto o mapa acima. Montada essa proporção, ele dá pra gente o dado inicial, que o embarque em Rio Branco, a saída de Rio Branco em horário de Rio Branco, foi às 13 horas do dia 25. Perfeito? E o que ele quer saber no item A é horário e dia da chegada do empresário, portanto, a chegada do empresário em Cuiabá, em horário de Cuiabá. Muito bem, vamos nessa. São mais 4 horas, são mais 3 horas, que foi o tempo do evento, e 1 hora com o fuso horário. Em horário de Cuiabá, isso aconteceu às 17 horas do dia 25/4. Perfeito? Esse é o item A. Perceba novamente, foi 1 hora a mais por causa do fuso horário e 3 horas correspondente à viagem. Evento chegada em Cuiabá em horário de Cuiabá. Muito bem? Prosseguindo, o que ele quer no item B, portanto, é o evento chegada em São Paulo, que é o nosso último evento, em horário de São Paulo. Mas vamos acompanhar aqui a tabela. Qual foi o horário de saída de Cuiabá em horário de Cuiabá? Bom, Cuiabá para Cuiabá não tem fuso horário, portanto não tem essa conta aqui. É só a gente fazer as 4 horas da reunião. Isso aqui foi às 21 horas do dia 25/4. Mas não é isso que o exercício ainda pede pra gente. O que ele pede pra gente é a chegada em São Paulo, em horário de São Paulo. Pois bem, temos aqui esse ponto inicial, são mais 4 horas da viagem, mais 1 hora de fuso horário. 21, 22, 23, 24, ou 0 horas, 2 horas da manhã do dia 26/4. Presta sempre atenção nisso, não importa quantos elementos ele dá pra gente. É importante que você tenha a proporção dos eventos da história e a proporção dos fusos horários aonde essa história acontece. Montando a sua tabelinha, você sempre vai ter, a partir de um ponto inicial, qualquer outra resposta que você tem. E ele pode incrementar mais o exercício também. Pode pedir para você com relação ao horário de verão, e aí ele mencionaria no texto, considerando que a viagem em São Paulo leva 4 horas, e que São Paulo está em horário de verão, aí você envia 1 hora, em vez de 1 hora aqui seriam 2 horas, tudo bem, não tem problema nenhum. E assim por diante. O importante é, montando a sua tabelinha, você vai sempre conseguir resolver qualquer exercício referente a fuso horário. Não importa como foram apresentados os dados da entrada do exercício. Tudo bem?
Eu espero que com esse vídeo eu tenha ajudado você a esclarecer muitas dúvidas com relação ao assunto fusos horários, que é um assunto que gosta de complicar um pouquinho nas provas que vocês vão ver desse ano para frente. Deixe seus comentários aí embaixo, pode deixar suas dúvidas também, na medida do meu possível eu vou respondendo. E muito obrigado, valeu, um abraço.